Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Estamos começando mais um Floripa em Foco ao vivo no estúdio da TV Floripa, onde toda terça-feira, no primeiro horário do Floripa em Foco, entre 1h30 e 2 da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Assessoria, Perícia e Informação de Santa Catarina. E começamos o Floripa em Foco com algumas informações. A primeira é de que está para acontecer o primeiro seminário sobre transporte marítimo de Florianópolis. Vai ser neste 25 de março, a partir das 9h30 da manhã, na CDL, que fica na Felipe Schmidt, 679, aqui em Florianópolis. Inscreva-se pelo e-mail seminário.transportemaritimo@gmail.com. As vagas são limitadas. E também neste 24 de março, não perca a audiência pública em defesa da Celesc Pública. Vai ser na Assembleia Legislativa, nesse 24 de março, que é quarta-feira, né? A partir das 9 da manhã. Mais informações no Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários, pelo 3879-3011. E para fechar, estão abertas as inscrições para o curso de extensão Aposentadoria Especial, Reconhecimento e Conversão do Tempo de Atividade Especial. Este curso de extensão acontece no SESUSC de Florianópolis. Informações pelo 3239-2638. Estas foram algumas informações na produção de Monique Latrônico Souza para começarmos este Floripa em Foco especial, pois estamos ao vivo no estúdio da TV Floripa, bem no dia dos 284 anos de Florianópolis. E temos o prazer de receber hoje, no espaço do Sindasp, o seu coordenador geral, o Nauro José Velho. Tudo bem, Nauro? Tudo bem, Silvio. Estamos aí, Apesar de feriado, mas estamos trabalhando na luta como sempre. Florianópolis é feriado, mas o Sindasp, que tem uma base estadual, está muito ativo, né? Com certeza. Em primeiro lugar, a gente gostaríamos de parabenizar a cidade pelos seus 284 anos, que já é uma idade considerável, e uma cidade que enfrenta no momento muitas dificuldades, principalmente quanto à sua mobilidade. E é bom sabermos que haverá aí um seminário sobre o transporte marítimo, Sim. Porque é difícil para nós concebermos de que uma cidade que está localizada numa ilha, não possui hoje nenhum tipo de transporte marítimo para mobilidade da sua população. Parabéns, realmente, esperamos que isso, a população participe, convocamos aí a população a participar, para cobrar disso e vamos acabar um pouco com essa máfia do tapete preto e da roda de borracha. É uma máfia, E o transporte, esse seminário de transporte marítimo que o Nauro acaba de citar, relembrando, vai ser neste 25 de março, que é esta quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, na CDL, ali na Felipe Schmidt. Mas, quem sabe um dia, quando tiver gente suficiente, quando os carros já não puderem navegar pelas ruas, aí vão botar barcos para a gente atravessar, ir para o continente, Mas, Nauro, e como é que andam as assembleias regionais que o Sindasp está realizando, ainda vai vir a realizar mais algumas? Como é que estão essas assembleias que estão levantando os itens que vão compor a pauta da database? Como é que estão essas assembleias, querido? Bom, nós concluímos ontem uma rodada aí de 21 seminários, que nós chamamos assim, de construção da pré-pauta da campanha salarial 2010-2011. Concluímos justamente com o seminário, aqui em Florianópolis, participando o pessoal da sede das empresas e também da Grande Florianópolis, dos municípios que ficam aqui na Grande Florianópolis. Nós tivemos aí, Silvio, uma participação de 575 pessoas nesses 21 seminários, onde foi feito por um espaço em torno de 3 horas, todo um debate da questão da conjuntura, como é que está hoje, qual é o cenário que nós vamos enfrentar para uma campanha salarial. Trabalhamos bastante o problema da crise internacional que persiste, qual é a influência, enfim, fomos trabalhando desde
as condições internacionais, as nacionais da América Latina e voltando para as condições econômicas do Estado de Santa Catarina, de como se comporta nesse momento a relação receita e despesa do Estado, né, para a gente saber e ter essa segurança de qual é realmente a realidade financeira do Estado, com dados divulgados pela própria Secretaria do Estado, para que a gente possa então fazer uma boa negociação. Quando que é mesmo a database dos trabalhadores em assessoria, perícia e informação, Nauro? A database nossa é 1º de maio, né? Nós fazemos todo esse processo para tentativa de chegar já dentro do mês de maio com a negociação concluída, né? E o acordo assinado, que o ideal é isso, que chega a database é 1º de maio, então que se consiga negociar em tempo hábil de que aqueles benefícios, a reposição salarial, as condições de trabalho, já na folha do mês de maio já estejam incluídas, né? Então essa é a forma ideal de se trabalhar. Infelizmente não tem sido isso que tem ocorrido, né? Pela condição que o governo do estado tem colocado. Nós temos organizado um grupo muito bom, né? Nossa categoria hoje está bastante unida, nós trabalhamos aí com uma intersindical, com 4 sindicatos que representam em torno de 75% de toda a categoria dessas empresas, né? E estamos bem fortalecidos, e seminários demonstraram isso, demonstraram a disposição da categoria em realmente lutar. Mas é aquela questão, né? Se o time do outro lado também não for bom, não tiver organizado, fica muito difícil você ter uma partida de qualidade, isso desde o futebol até transcrevendo isso para as negociações coletivas, né? Você falando, me ocorreram várias questões interessantes e estamos ao vivo aqui, você pode participar pelo 3222-1137 desse nosso bate-papo dentro do Floripa em Foco, ao vivo do estúdio da TV Floripa, pelo 3222-1137. O Sindasp está ao vivo aqui no Floripa em Foco, toda terça-feira no primeiro horário, entre 1h30 e 2 da tarde. Mas você falando, Nauro, aparece um monte de questões interessantes. A questão da análise de conjuntura que vocês fizeram, eu acho interessante a gente passar isso para o telespectador, mas antes da análise de conjuntura, querido, você falou aí nos times, né? Que a intersindical, que é composta por 5 sindicatos, dentre eles o Sindasp, né? Que num prazo de 2 semanas conseguiram fazer 21 assembleias. Uma semana e um dia praticamente. Em 8 dias fizeram 21 assembleias. Pô, é um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, né? Mas, e como é que fica agora o outro time, né? Porque no início desta semana a gente viu que a tríplice aliança já não é mais tríplice, é no máximo dupla aliança. Isso de alguma forma vai influenciar, mas quanto vai influenciar na negociação da database da categoria que o Sindasp representa? Sim, com certeza. Se você joga, é isso que nós fizemos aí o comparativo com os times, né? Um time que está organizado, um time que está definido, um time que está forte, é uma coisa. Claro, cada um tem suas estratégias, suas formas de jogar, né? E é isso que acontece. Agora, quando você entra num jogo onde o time adversário está, de certa forma, esfacelado, desorganizado, né? Fica muito difícil saber hoje com quem que nós vamos negociar. Hoje de manhã, mesmo sendo feriado, sempre estou salientando isso aqui, até para ver, para mostrar para a sociedade que eu acho que muitas vezes os sindicatos são vistos de uma forma não muito boa. E às vezes colocam, não, porque o sindicalista que é liberado, não cumpre um horário, etc. e tal. Então nós temos aí, por exemplo, hoje, até por falta de agenda, inclusive do presidente da IPAGRE, na manhã de hoje nós tivemos uma audiência da Intersindical com o presidente da IPAGRE, com algumas novidades, inclusive muito interessante para a empresa. Pudemos então, com mais tempo inclusive, fazer um debate, uma discussão do olhar do ponto de vista dos trabalhadores e do olhar do ponto de vista dos empregadores, então patrões, né? O presidente da empresa não deixa de ser o nosso patrão hoje.
Então, acho que foi um debate muito interessante, um debate que avança, né, e demonstra aí a disposição de que mesmo no feriado a gente está na luta pela classe trabalhadora. Né? Certo. Nauro, e é dessas 21 assembleias, não, seminários, desses 21 seminários, que pauta de reivindicações foi desenhada? O que surgiu aí em todas as 21? O que está mais pegando? Bom, como já foi colocado aqui, tanto por mim inicialmente, depois do programa passado o companheiro Arnoldo já colocou algumas questões também, né, referente a como isso estava ocorrendo, a metodologia que nós utilizamos este ano é fazer esse debate amplo de conjuntura, de cenário, de números, né, de uma discussão bastante profunda, e a partir daí então os trabalhadores indicarem quais as cláusulas que eles gostariam de ver na pauta e que vão lutar justamente para ver essas cláusulas saírem de uma pré-pauta, de uma pauta, para passar a fazer parte de um acordo coletivo de trabalho. Então nós vencemos essa etapa, estamos agora num processo que amanhã de manhã estaremos com a executiva da Intersindical fazendo a sistematização Das propostas. dos 21 seminários. Essas propostas, então, serão transformadas em opções de cláusula e voltarão para a categoria no dia 26, sexta-feira próxima, em Assembleia Geral Estadual. Essa Assembleia Geral Estadual, como eu te disse, a nossa organização permite que as 21 sessões regionais realizem por organização própria, claro, vinculada à estadual, mas cada região fará a sua assembleia. Então, eles irão votar essas opções de cláusulas que nós tiramos agora nos seminários. Por exemplo, a questão da reposição salarial, que sempre é uma cláusula fundamental para nós, porque é a questão financeira dos trabalhadores, né? Nós temos aí no cenário alguns índices que foram levantados. Por exemplo, o índice do salário mínimo, que aumentou em 1º de janeiro 9,67%. Esse pode ser um índice de correção, que é a norma que o governo federal tem usado, né, para corrigir tanto o salário mínimo, que vai ter impacto hoje em torno de 45 milhões de pessoas. É um dos índices, é uma das propostas. Tem uma outra proposta, que o Luiz Henrique nos deve, dentro do seu governo, 12%, 12, alguma coisa, que não lembro exatamente o número neste momento, de inflação passada. Teve momentos que não foi reposta 100% da inflação no governo Luiz Henrique. Então, essas perdas que o governador está deixando, né, nós iremos buscar por ser o último ano de seu governo ou da sua composição, né? Outro exemplo, então isso na Assembleia do dia 26 serão definidas qual das duas, por exemplo, terão mais opções também, né? Certo. Então, dessa forma, essa metodologia que será definida a nossa pauta. E já na próxima semana, em seguida a Assembleia Geral, nós faremos a sistematização também, né? E transformaremos isso na pauta que será entregue. Queremos entregar ainda dentro do mês de março, já propondo algumas datas de negociação ao governo, seja lá quem for que esteja no governo do outro lado da mesa, né? Mas é importante salientar que, independente de quem estiver lá, é dele a responsabilidade, inclusive por não causar prejuízo à sociedade e aos trabalhadores e servidores estaduais. Né? Não causar prejuízos em que sentido, Nauro? Porque no momento que um governo deixa de cumprir alguma lei, no momento que um governo deixa de fazer uma negociação, isso pode gerar passivos trabalhistas, como nós chamamos, né? Isso vai gerar uma ação jurídica, uma ação que vai ser encaminhada à justiça, onde a sociedade que paga os impostos e, por conseguinte, o governo vai ter que pagar alguém o direito que foi usurpado nesse momento. Então é isso que nós cobramos, a responsabilidade de quem estará do outro lado da mesa. Nauro José Velho, coordenador geral do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Assessoria, Perícia e Informação de Santa Catarina.
O Sindasp está ao vivo no Floripa em Foco toda terça-feira, no primeiro horário, entre 1h30 e 2 da tarde. E vamos saber agora, então, sobre esta visão, esta análise de conjuntura que surgiu nestes 21 seminários, que o Sindasp, né, que é análise de conjuntura estadual e até nacional fazem. Mas isso depois do intervalo, Nauro, que a gente vai e é breve e volta rapidinho aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas 184. Este é o Floripa em Foco ao vivo do estúdio da TV Floripa, onde toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Perícia, Informação e Assessoria no estado de Santa Catarina. Estamos conversando com o que está o seu coordenador-geral, Nauro José Velho, sobre esta série de seminários que terminaram ontem, aqui em Florianópolis, né? Foi a coroação ontem dos 21 seminários realizados em toda Santa Catarina, para justamente levantar a pauta de reivindicações para a database da categoria, que vai ser no dia 1º de maio. E um dos pontos amplamente discutidos, não foi, Nauro, e que eu acho que é o mais interessante aí para a gente passar para o telespectador agora, foi justamente a análise de conjuntura que a categoria faz, né, tanto nacional como estadual e a local aqui de Florianópolis. Qual é a leitura, então, de conjuntura? Como é que é o entendimento da categoria representada acontecendo politicamente no país, no estado e no município, e como é que isso vai se refletir na negociação da database, Nauro? Bom, na verdade, é um processo, como eu já falei, que a gente inicia desde o dia 2 de março com a reunião do nosso chamado Conselho Deliberativo, e onde o companheiro Zé Álvaro, né, do supervisor técnico do DIES, fez uma análise de conjuntura para o Conselho, e a partir daí, no debate do Conselho, se entendeu que nós deveríamos fazer em todos os seminários essa análise de conjuntura com base no que o DIESE trouxe para nós, os seus dados, os comentários, as interpretações, mas também buscando outros dados, inclusive do IBGE e de alguns analistas, né, de outros analistas também, para você não ficar também simplesmente focado. E uma análise econômica que se faz a nível geral é de que nós ainda vivemos um tensionamento muito grande da crise nos países centrais, né, chamados aí os países desenvolvidos, e que num mundo capitalista globalizado, qualquer ação em qualquer país vai ter uma consequência, né, para todos os outros países. Então há uma grande preocupação por essa tendência que existe ainda de crise nos Estados Unidos, na Europa, né. Há alguns países da Europa, e é verdade que é talvez pequeno, mas é o caso da Islândia, é o caso da Grécia, que estão enfrentando grandes greves por mudanças, pela crise, pelo problema. A França, hoje de manhã, inclusive, entrou em greve, uma greve geral de diversas categorias. Enfim, esse mundo capitalista está num momento, continua, né, o modelo capitalista sendo questionado, que ele realmente não deu conta de resolver o problema dos trabalhadores. E isso vai ter interferência para qualquer trabalhador em qualquer local do mundo. Então nós procuramos fizemos um texto com base nesses dados, e aí cada equipe, nós dividimos o estado em 3 equipes, né, que percorreram essas regiões, fazendo então o debate. E essa análise, ela parte
desse ponto internacional, da condição, e vem analisar os pontos do Brasil, que saiu rapidamente. O Brasil viveu uma recessão praticamente de 6 meses, né? Considerado aí o período do último trimestre 2008 e o primeiro trimestre 2009, onde foi o período mais crítico. Das marolinhas. Exatamente. A partir daí, e aí confirma, né, a marolinha do presidente Lula, no Brasil realmente ela não teve um impacto. Se tu fazer análise econômica dos números, ela não teve esse impacto. E eu sempre faço uma ressalva quando a gente está falando disso. É muito fácil para mim falar que foi uma marolinha, que não teve implicações muito grandes, porque eu não perdi meu emprego, eu não passei por uma redução de salário, eu não... Então Você é assim. especificamente. Não, exatamente. Quando a gente fala às vezes de categorias, né? Agora, se você pegar aquela categoria onde sofreu, principalmente na indústria, né? Onde perdeu o emprego, onde teve acordos salariais, acordos de redução de jornada de trabalho com redução de salário, né? Uma série de coisas. E aí se avalia também um pouco o perfil do empresariado que nós temos no Brasil. O empresariado, inclusive, vive reclamando que o trabalhador brasileiro não tem qualificação. Tá? Até certo ponto, podemos concordar com ele. Agora, qual é o salário que esse empresariado paga ao trabalhador brasileiro? Então, nós vimos na nossa análise, mais no Brasil, que houve uma recuperação grande do emprego, houve um grande desempenho no comércio, principalmente pela oferta de crédito, né? Você tem aí essas lojas que vendem em 12, em 20, em até 30 vezes. Né? Diz que foi o que segurou, né? O consumo das famílias manteve os serviços e o comércio em alta, que amenizou a questão da crise. A recuperação do emprego, né, foi basicamente pelo desempenho do comércio. É o consumo que exigiu que a indústria fosse contratar gente para fabricar. E aí a interferência do governo com a redução do IPI, no caso da linha branca e no caso dos automóveis, claro que nós temos o problema, que nem os automóveis, que tu ganha a imobilidade das cidades, né? Então que deveria se discutir de uma outra forma isso, não é apenas pelo consumo, pelo comércio, que você vai resolver os problemas. Momentaneamente, isso foi importante. Agora é importante a gente planejar e ver o futuro como vai ser. Nesse caso do emprego, também os dados colocam para nós que houve uma recuperação, principalmente na indústria da transformação. Essa indústria de transformação, ela vem junto com a indústria civil, da construção civil. Então, no momento que você constrói um prédio, está construindo uma casa, tu vai precisar de porta, vai precisar de fechadura, de cerâmica, de esquadria, de vidros, etc. e tal. Indústria de transformação. Exatamente. Então, essa indústria toda tem um aquecimento bastante grande também. Então, acho que isso que é importante colocar. No Brasil, a saída da crise foi mais ou menos por aí. Eu acho que temos que pensar se continua também a nossa não dependência. E é sempre bom lembrar, eu sempre tenho falado aqui, a questão dos acordos com outros países. Por exemplo, na América Latina, os estados, os países que têm uma relação muito direta e de dependência com os Estados Unidos, como é o caso do México, da Colômbia, sofreram e a própria bem mais, Venezuela, né? Que tem uma dependência na venda do petróleo, tiveram um impacto muito maior que nós no Brasil. Né? Então, a gente lembrar da ALCA, que foi uma das coisas que nós contribuímos para barrar, quanto movimento sindical, movimentos sociais, feito aquele plebiscito, né, com 10 milhões de assinatura, e que esse acordo não foi feito, e que com certeza, se a ALCA, o acordo, né, de livre comércio das Américas, que livre era só para os Estados Unidos vir vender aqui, né? Então nós estaríamos nesse momento com certeza numa crise muito mais forte. Foi. Então acho que o Brasil teve essas características. Bom, Nauro, vamos para um minuto para a conjuntura catarinense. Vamos nos voltar para Santa Catarina. Santa Catarina tem algumas características. Nós temos o quarto PIB a nível nacional. Né? O maior quarto PIB. O maior quarto PIB. Então, é um dos maiores produtores de riqueza, né? É o quarto maior produtor de riqueza dentro do Brasil. Se nós comparar
nosso tamanho geográfico, isso é muito importante para ver. Nós também temos uma característica que o crescimento nosso em Santa Catarina do PIB tem sido normalmente em média mais alto do que a média nacional. Então também é uma outra característica nossa. Bom, vamos para dentro do Estado, já que somos servidores públicos, e vamos analisar os dados publicados pelo próprio Estado. Nós observamos aí, pelos dados elaborados pelo DIESE e com base nos dados divulgados pelo próprio governo do Estado, portanto, não são dados inventados por nós, e sim colocados pelo governo, de que o governo não tem chego nem a proximidade do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que é de 49%. 47% seria no caso do Executivo, né? Isso. 49% seria o limite máximo que ele poderia chegar. Né? E hoje está em torno de 39, 40 hoje, né? Em torno de 37. Ele tem se baseado, tem ficado mais ou menos em torno disso. Então ele está em torno de 10%. Nós fizemos uma análise também do orçamento de 2010 do Estado e ele comporta um aumento para gasto com pessoal, encargos e pessoal, em torno de 11,29%. Também sabemos que há um chamado crescimento vegetativo da folha, mas esse crescimento ele chega a 3% ou no máximo 4% ao ano na média do Estado. Então nós temos aí um patamar bastante grande, mesmo dentro do orçamento, né, colocado pelo governo. Então, para nós, o nosso entendimento que entrando numa campanha salarial, se houver um mínimo de vontade política por parte dos governantes, né, os servidores que têm o papel e o objetivo de prestar um serviço público de qualidade à sociedade catarinense, terão condições de ter um acordo coletivo bastante razoável, né, por parte dos trabalhadores, dentro das condições colocadas aí pelo próprio governo. Só falta saber agora quem vai negociar com a categoria. Exatamente. Mas isso breve vai ser respondido também, né, Nauro? Querido, um prazer conversarmos, né? Obrigado pela aula de política e economia aqui, né? Nessa pequena análise de conjuntura. Valeu, né, o esforço de vir aqui em pleno feriado dos 284 anos do município para falarmos aí para a categoria, para o trabalhador. A gente vai se despedir por aqui, nos encontramos na próxima terça-feira a partir da 1h30, né? Mais algum abraço, alguma recomendação para fechar? Não, nós gostaríamos de agradecer, né, aos telespectadores e aí aos internautas, né, que estão nos assistindo e também repetir que às 9h, né, esse programa tem o seu reprise, e dizer que nós continuamos aí na batalha, na luta dos trabalhadores, sempre buscando com que a classe trabalhadora tenha os seus avanços merecidos. Ela, que é a única que produz esse PIB que nós acabamos de falar, porque toda a riqueza produzida, ela sai da mão do trabalhador e não da mão do empresário, porque é bom empresário e administra bem, não. Ela é da força física colocada pelo trabalhador ou pela força mental, né, intelectual daqueles que produzem e pensam e que também são os trabalhadores dessa terra. Muito obrigado a todos. Nauro José Velho, coordenador geral do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Assessoria, Perícia e Informação de Santa Catarina, toda terça-feira ao vivo aqui no Floripa em Foco a partir da 1h30. Vamos lá a um breve intervalo e já voltamos com mais Ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.